Oi pessoal, boa noite. Professor Bartolomeu Humberto, nós estamos aqui mais uma vez numa pequena roda de conversa. Gripe espanhola. Em decorrência da pandemia que nós estamos vivenciando hoje, que mudou toda a nossa rotina de trabalho, as nossas perspectivas, enfim, toda a transformação da sociedade com o isolamento social que nós estamos vivendo. Alguns assuntos eles são suscitados por algumas pessoas que comentam, que querem ter interesse em saber o que de fato aconteceu. Então, a gente começa a fazer o questionamento e perguntar se ela aconteceu na Espanha. Gripe espanhola, Espanha. Essa é a primeira imagem que vem na nossa cabeça. Mas eu queria logo adiantar aqui nesse pequeno vídeo que ela não aconteceu na Espanha. E esse nome nós vamos já descobrir, certo? Fato é que ela aconteceu, pessoal. Os casos eles foram notados em 1918, onde uma gripe sem precedentes atingiu o mundo, tornando-se uma das maiores epidemias jamais vistas, perdendo apenas para a famosa peste negra que aconteceu ainda lá na Idade Média. Em relação aos mortos, algumas fontes nos dizem que morreram em torno de 25 milhões, 30 e até 35 milhões, que são números extremamente grandes para aquela época, dada a quantidade de pessoas que viviam no mundo, né? A população daquela época. Nós pensamos que a população mais idosa ela está suscetível a essas doenças, aos sintomas por conta da idade, da fragilidade, da imunidade, o que é uma verdade, mas hoje, 2020, nós estamos observando, assistindo aí na TV, que pessoas jovens estão morrendo por conta do Covid-19. Então, todos nós precisamos ter cuidado nesse sentido, né? Mas em relação à gripe espanhola, os jovens de 20 a 40 anos, eles eram extremamente afetados por causa dela. E eles demoravam em torno de 7 a 10 dias após os sintomas para as pessoas, enfim, chegarem a óbito. Isso é uma coisa muito importante. Em relação à origem, digamos assim, da gripe espanhola, nós não temos certeza, não existem fontes assim confiáveis que determinem onde ela surgiu. Mas o que foi que trouxe, quais os motivos que fizeram com que a história registrasse o nome da Espanha envolvida nessa pandemia que aconteceu em 1918? Um detalhe importante, pessoal. Durante a Primeira Guerra, que vocês certamente já sabem que ela se iniciou em 1914 e foi até 1918, a Espanha ela estava neutra. E se a Espanha estava neutra, os seus jornais eles não sofriam censura, pelo menos não tanto, igual os jornais dos países que estavam envolvidos diretamente na guerra. Nós sabemos que a censura é uma prática de governos autoritários, mas em tempo de guerra isso é mais, digamos assim, acentuado, porque os governantes, obviamente, eles não querem que a imprensa seja livre para divulgarem matérias, fazerem reportagens contra o governo que está ali estabelecido. Então a Espanha era neutra, tinha liberdade de publicar as suas matérias e ela começou a dar notoriedade aos primeiros casos de surgimento dessa gripe, certo? Então ela noticiou com mais afinco e liberdade os acontecimentos, conforme as capacidades, enfim, daquela época. E uma outra teoria é que os ingleses, que chateados com os apoiadores alemães que estavam dentro do governo espanhol, resolveram responsabilizar aquele país por essa gripe que estava assolando o mundo inteiro. E por último, uma última teoria defendida por um autor que diz que a xenofobia francesa responsabilizava os trabalhadores espanhóis que cruzavam as fronteiras. Então repara bem, os trabalhadores espanhóis cruzavam as fronteiras e chegavam na França, e segundo os franceses foram eles que levaram essa doença, que começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Mas assim, nós temos algumas informações que nos dão conta de que os primeiros casos do surgimento dessa gripe ela se originou nos Estados Unidos, mais especificamente no estado do Texas e lá em Nova York.
em decorrência de uma maior quantidade de mortos. Um detalhe importante, pessoal, que na Idade Média a peste negra ela foi uma pandemia que foi sem precedentes. Nós temos dados que dão conta de que 75 a 200 milhões de pessoas elas foram atingidas por essa peste, que teve seu pico, salvo engano, em 1347 e foi até 1351. E aí nós temos as várias interpretações religiosas e de culpabilidade dos segmentos marginalizados daquela época. É preciso entender que nessa época a Europa era dominada pela religiosidade, digamos assim, mais acentuada. Para vocês terem ideia, a Igreja Católica, ela meio que controlava as mentalidades da época. Então toda e qualquer situação, todo e qualquer evento que acontecia na Idade Média tinha uma explicação religiosa. Então era fácil culpar os segmentos marginalizados da sociedade. Uma bruxa trouxe uma má colheita. São os pecados do povo que fazem com que Deus fique irritado e comece, digamos assim, a castigar os seus filhos, os seus súditos. Então, na Idade Média, a interpretação para a peste bubônica, para a peste negra, ela foi religiosa, até que se encontraram uma cura, uma contenção para a doença, digamos assim. E já a gripe espanhola, como nós trouxemos aqui, ela aconteceu nos anos de 1918. E já existiam estudos bem avançados sobre os micro-organismos patogênicos, e os laboratórios do mundo inteiro buscavam interpretar essa doença, buscavam estudar essa doença, como era que ela era transmitida, como era que ela era, digamos assim, como que ela surgiu, como que ela foi disseminada, algum tipo de medicamento que pudesse barrar o contágio, enfim. E aí no ano de 1918 nós tínhamos o quê? A Primeira Guerra, que estava chegando ao fim. Tínhamos mortes, tanto por guerra como por doenças. Os sintomas da gripe espanhola, quais eram? Mal-estar, a cefaleia, que era a famosa dor de cabeça, a coriza, a tosse. Enfim, nós sabemos que a maior letalidade era nos idosos. Então esses sintomas da gripe espanhola, eles não se confundem com os sintomas que nós estamos observando da Covid-19. Não é verdade? Se você for verificar, gripe espanhola, mal-estar, cefaleia, coriza, tosse, a maior letalidade em idosos. Aí se você for verificar em comparação com o Covid-19, a mesma coisa, as mesmas, digamos assim, os mesmos sintomas, não é verdade? E o surgimento, o desenvolvimento, na verdade, dessa gripe, ela aconteceu em 3 ondas. Sendo que a segunda onda, ela foi bem avassaladora. Por exemplo, 30% da população mundial ela foi infectada. E nessa época nós tínhamos uma população estimada em 1,9 bilhão de pessoas. Isso significa que 500 milhões de pessoas foram infectadas durante a gripe espanhola. Só no Brasil, nós tivemos 35 mil pessoas que foram a óbitos. E a maioria dessas pessoas moravam no Rio de Janeiro, que era a capital da época. Então, a morte total, como eu disse no início desse vídeo, ela é estimada entre 15 a 25 milhões de pessoas. E a metade dessa população, ela era de 20 a 40 anos de idade. Então, a mentalidade histórica daquela época, uma coisa que é importante a gente destacar. A humanidade e as conquistas, os fatos e os eventos, pessoal, eles foram construídos, digamos assim, a partir do medo na história. Seja de homem, seja da natureza ou até mesmo de Deus. Todas as civilizações, até agora, buscavam explicações as mais diversas para os desconfortos da ignorância, os castigos divinos, as safras ruins, como eu disse, as enchentes, a morte, o descontentamento de Deus sobre o mundo e a ira divina sobre os pecadores. Aí no século XX, na época da gripe espanhola, o homem vai repensar as explicações do momento, retrocedendo, digamos assim, as ideias religiosas para compreender essa pandemia, delegando a Deus a punição para com a humanidade em transformação atingida por uma guerra daquela proporção. Então repara bem, o homem vai dizer o seguinte: nós estamos em guerra,
As pessoas não estão mais valorizando a vida, as pessoas não estão mais valorizando o bem-estar, o amor ao próximo. Então tudo isso, somado à cobiça, somado ao ódio, à crueldade, o egocentrismo, tudo isso vai trazer a ira de Deus, vai atrair a ira de Deus. Então o medo, ele, digamos assim, ele ganha um contorno acentuado em épocas de crise. Peste negra, gripe espanhola, e hoje, com a Covid-19, nós estamos observando o medo da população e a interpretação da população, trazendo a responsabilidade nossa somada à ira de Deus. Então, para muita gente, muitas pessoas religiosas, é a vontade de Deus que está acontecendo sobre o mundo hoje com essa pandemia. E só para ficar uma dica aqui para vocês, pessoal, essa interpretação do medo, enfim, esses eventos que trazem o medo para o centro de toda e qualquer explicação histórica, ela é abordada num autor conhecido chamado Jean Delumeau, que tem um livro que é só para deixar aqui registrado, que é a História do Medo no Ocidente. Ele é muito importante e eu queria que, se vocês pudessem, né, só a título de indicação, que vocês fizessem a leitura. Então, o conhecimento da transmissibilidade, digamos assim, e os avanços da medicina da época, eles começaram a prever alguns tipos de prevenções para finalização, pelo menos para o controle da gripe espanhola. E a terceira onda, ela vai acontecer em 1919, só para a gente finalizar aqui o nosso curto vídeo. Ela vai trazer poucas vítimas comparada às duas primeiras, certo, pessoal? E a partir daí a medicina vai traçar algumas estratégias como isolamento, enfim, algumas leis, principalmente no Rio de Janeiro, barrando aglomerações de pessoas em relação aqui ao Brasil e no mundo inteiro, né? E vai aos poucos conter essa doença. O fato é que digamos assim, os fatores que contribuem ou contribuíram, e pode ser que contribua até agora, isso é redundante, para o surgimento de doenças e para a contaminação, diz respeito ao saneamento básico, às condições de moradia da nossa sociedade, enfim, às condições de higiene, mas principalmente à conscientização da população, que diante de uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando hoje, ela, em vez de se precaver, em vez de ficar em casa, em vez de proteger a si e aos seus parentes, as pessoas, elas não acreditam que uma doença dessa pode chegar até que ela realmente chegue. Certo, pessoal? Então aqui foi um pequeno vídeo aqui para a gente discutir sobre a gripe espanhola, né? A gente pode abordar esse assunto com mais propriedade em uma outra aula ou então em uma outra roda de conversa. E eu fico por aqui. Tchau, tchau e até breve.